Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você e a gente sempre juntos, né? De segunda a sexta, 1h30 da tarde, é uma tradição do debate político e da discussão dos temas, né? Dos assuntos que são importantes, formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, né? A discussão sempre com conteúdo dos temas e dos assuntos de interesse nacional. Claro que embasamento, o foco não deixa nunca de ser, infelizmente, o coronavírus, causa aí a Covid-19. Me parece, né, eu já disse aqui algumas vezes, vou dizer mais uma vez, estamos chegando aí ao platô, né, aqui na cidade, na região metropolitana, em relação ao número de óbitos, né, a gente, claro, sem banalizar a vida de maneira alguma, porque uma vida é irreparável, né? É irrecuperável, mas a gente parece que chegou aí ao ponto de equilíbrio, chamado platô aí pelos especialistas, e a tendência então seria entrar numa queda. Espero que isso aconteça realmente, esteja correto, né? E que a gente possa realmente estar vivendo um momento mais significativo, mais satisfatório, né? Em relação ao coronavírus, aqui na cidade de Santos e por toda a Baixada Santista, depois de todo o esforço que foi feito aí, a união dos prefeitos, enfim, né? Uma colaboração de todos para que a coisa pudesse fluir de uma maneira melhor do que a gente viu aí pelo Brasil afora, com o vírus se interiorizando, né? E não mais nas grandes capitais, algumas principais capitais, mas agora invadindo aí o interior do país, lamentavelmente, né? Lembrando que de segunda a sexta você acompanha com a gente também, confere aqui pela Santa Cecília TV, às 8 da noite, a reprise, né, do ponto de vista, para acompanhar o que foi discutido, o que foi debatido ao longo do programa. Quem está com a gente mais uma vez é o Rogério Santos, aqui à minha esquerda, gestor público, Rogério que atuou durante 7 anos e meio como secretário de governo aqui da Prefeitura de Santos, aí ao lado do prefeito Paulo Alexandre, e claro, acompanhou passo a passo aí tudo de importante foi realizado aí nessa administração. Prazer revê-lo mais uma vez, Rogério. Tudo bem? Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Realmente, a gente vivendo aí a tristeza dos óbitos, não podemos generalizar número, como números representam vidas, né? Aqui na cidade de Santos, 408 óbitos, na Baixada Santista, aí também 1.179 óbitos. São pessoas, são famílias, são amigos, enfim, uma situação muito triste, né? Uma tragédia global que vem se estendendo aí ao longo desde o fim de 2019 e a gente, ao certo, ainda pouco sabe sobre a doença, pouco se sabe sobre o comportamento do vírus e aí a esperança que logo, logo vem a vacina, né? 2 vacinas sendo testadas no Brasil, a chinesa e a do Reino Unido, e a notícia boa dessa semana foi que na Rússia também o desenvolvimento bastante adiantado de uma vacina aí testada com resultados aí efetivos, eficazes. Muito bem. Além do Rogério, a gente tem a satisfação de receber aqui o Aldo Santos Pinto, o Aldo que tem diversas atividades aí, e entre elas ele é diretor jurídico da Santa Casa da Misericórdia aqui de Santos, vai participar e colaborar com a gente aqui no Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Aldo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Rogério, Marcos, equipe. Agradeço aí toda a recepção que foi feita para mim. Nem sei se mereço toda essa festa aí, mas eu fico contente. E nesse ponto importante de Covid, eu gostaria de registrar aqui condolências à família do grande amigo Louro, André Louro, Tiago Louro e Neto Louro, também da viúva, Dona Sônia, pelo passar por Covid do nosso grande amigo Carlos Simões Louro Filho, que foi o primeiro presidente da OAB de Cubatão. E registrando essas condolências, eu também gostaria de estender essa homenagem a todos aqueles telespectadores que perderam familiares, amigos, conhecidos, enfim. E como o Rogério disse, nós ainda não sabemos o alcance dessa doença, então temos que ainda manter todo o cuidado. Eu faço questão de deixar aqui ao meu lado a máscara e o meu álcool gel que eu carrego para todo lado. Uma boa tarde. É verdade, é importante isso, sem dúvida nenhuma, né? Usar a máscara, não é como é o decreto aqui do prefeito, acho que o decreto estadual, né? Inclusive, né? E o álcool gel é importante também para as pessoas fazerem a sua
higiene, né, durante o período que estiverem fora de casa. Marcos Santana na ponta, sempre atento aí às informações que vão surgindo ao longo do programa e a sua participação, que é muito importante também, né? Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar, o Rogério Santos tocou num ponto muito importante que a gente ressalta bastante aqui no programa, que é chamar atenção para que as pessoas não percam a sensibilidade quanto à dimensão da tragédia. Hoje no Brasil a gente enfrenta uma situação que parece que caem 5, 6 aviões lotados de pessoas todos os dias. Então a gente tem que sempre lembrar que são vidas humanas. E agora, como você bem observou, Edgar, estamos chegando próximo ao platô, ou já estamos no platô da contaminação da doença, e as atividades econômicas começam a ser flexibilizadas, mas nesse contexto, todos nós devemos manter ou assumir a responsabilidade de ter uma atitude responsável, realmente, para evitar a proliferação da doença ainda mais e evitar também que regridamos a estágios anteriores do combate à doença. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha em reprise às 20 horas, uma boa noite. Nossa boa noite para você que está sempre conosco na reprise. Lembrando, o mantra de todos os dias, né? O programa acaba às 14h30 ao vivo, até a reprise começar às 8 da noite. Pode qualquer coisa acontecer na combalida República Brasileira, né? Só para completar os números, o Rogério adiantou aí os óbitos que nós tivemos, de acordo com os boletins que chegam até 6h30, 7 horas da noite, né? Do dia anterior, claro. Em Santos, 11.863 casos, 408 óbitos, como ele falou, 30.993 casos na região metropolitana da Baixada, 1.179 óbitos, como foi falado aqui pelo Rogério, como o Aldo também ressaltou, e a gente faz todo dia aqui, a gente lamenta profundamente e deixa nossos sinceros sentimentos a todas as pessoas que perderam aí um familiar próximo, pai, tio, mãe, avô, avó, filho, filha, né? Terrível, né? Por conta da Covid-19. No estado de São Paulo, 386.607 casos, 18.324 óbitos. E no Brasil, então, números inacreditáveis, né? 1.931.204 casos, 74.262 óbitos. Lembrando que são números oficiais aí, a gente sabe que há uma subnotificação gigantesca aí pelo Brasil afora, uma boa subnotificação pelo Estado, né? Coisa que não acontece aqui na cidade de Santos. A subnotificação aqui é muito baixa, muito pequena. A região ainda tem uma subnotificação um pouco maior, enfim. Mas não sei, se o dia fizerem um balanço aí realmente da tragédia para valer número em cima de número, olha, vai ser uma coisa realmente estarrecedora, né? E para não perder o gancho aqui da Covid, eu queria falar um pouco sobre a recuperação, né, a volta da economia. Antes disso, fazer uma avaliação e pedir para vocês comentarem, especialmente o Rogério, que esteve lado a lado com o prefeito esse tempo todo, né, 7 anos e meio, porque o prefeito, no último domingo, fez uma live, né, e extremamente irritado, né, meio até um pouco transfigurado, enfim, com o que foi visto pelas praias de Santos depois. É que eu digo, depois de tanto sacrifício, né? Pessoas 120 dias aí praticamente sem sair de casa, os comerciantes com dificuldades. Você vê que os ambulantes da praia ainda não podem colocar lá os seus carrinhos para vender suco, para vender mate, sorvete, coco, essa coisa toda, né? E as pessoas meio que parecem, algumas pessoas, a grande maioria colabora, não é, e cumpre aí com o que está escrito com o que diz o protocolo, né? Mas algumas pessoas insistem em fazer diferente, né? Param em rodinha, não usam máscara, caminham sem máscara, correm sem máscara, enfim. E o prefeito ficou muito irritado, né, Rogério? Deu para perceber, né? Quem não ficou irritado, né? As pessoas que estão em casa, preservando a própria vida, a vida dos outros, né? Enfim, é lamentável. Eu corro na praia todo dia às 6h30 da manhã, fui.
de manhã cedo, no domingo, andar. Estava um movimento normal, nada acima do normal, mas infelizmente no decorrer do dia houve esse impacto negativo, e que nós vamos saber o resultado de tudo isso daqui a 14, 13, 7 dias, quando aumenta o número de internações, de casos, né? Infelizmente é uma total irresponsabilidade das pessoas. A gente sempre fala em preservar a vida, né? Até pouco tempo aqui no Brasil, e ainda existe um debate sobre preservar a economia, preservar vidas. Aliás, é um debate internacional, né? Como a gente lida com essa situação. E no domingo, as pessoas não pensaram nem em preservar a economia, nem em preservar a vida, porque puseram em risco a própria vida, estão pondo em risco a vida dos outros, um desrespeito total, né? E também não estão pensando no coitado do comerciante, no empresário, no trabalhador, porque se fechar, vai ser uma tragédia maior. E a indignação do prefeito é uma indignação de todos nós que estamos cumprindo. Eu não estou falando como profissional da saúde, eu não estou falando como gestor público, estou falando como cidadão santista. Sabe, é imperdoável esse tipo de atitude. A flexibilização não é liberação total. Não dá, né? Nós não podemos relaxar. Isso vai impactar diretamente a nossa vida. Lembrando que lá na frente o prefeito vai ser cobrado, mas a determinação que vem de fase amarela, se a gente retroceder, como Campinas retrocedeu, como Ribeirão Preto retrocedeu, como Barretos retrocedeu, vai ser um regramento do governo do Estado, baseado no número de óbitos, no número de internação, do aumento da ocupação da UTI. Então, é muito fácil culpar o outro. Olha, o culpado, a hora que fechar, o culpado, mais uma vez, vai ser o prefeito. Quer dizer, nunca ninguém tem culpa, né? Assim como agiu de uma infantilidade tão grande essas pessoas, elas têm a mesma infantilidade de culpar os outros pelo que está acontecendo. É o mundo todo. Eu acho que não resta dúvida que quem viu os noticiários internacionais, aqueles caminhões na Itália, frigoríficos levando corpos, as covas abertas porque não tem onde enterrar gente, isso é verdade, não é filme de ficção científica, né? Isso está acontecendo. Então é lamentável esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de situação, porque nós conquistamos, né, essa posição de poder libertar, de poder liberar, de poder voltar à economia. Caramba, meia dúzia de pessoas, pouca gente que, contando, forma um grande grupo. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, os números da Guarda Municipal. Foram 17 multas. Foi uma gotinha perto do que as pessoas fizeram. Quer dizer, a capacidade da Guarda Municipal de poder multar, porque é difícil, as pessoas estão agressivas. Segundo, a Guarda Municipal não tinha que estar na areia fiscalizando. A fiscalização é cidadã. A Guarda Municipal ela tem que preservar o patrimônio, ela tem que estar preocupada que não haja depredação na cidade, protegendo as escolas. E, em vez disso, o que ela tem que fazer? Ficar fiscalizando adultos na praia, caminhando, sem máscara, pessoas juntando rodinha. É como aquela história, você dá a mão, a pessoa quer o braço. Quer dizer, pediam tanto para liberar as praias, olha, nós vamos agir, nós estamos maduros, nós sabemos. Quer dizer, abriu as praias, né, para caminhada, a pessoa já vem com a cadeirinha, né? Não dá, né? Então, desculpa o desabafo, mas eu realmente estou indignado, não é para ficar por menos. Acho que o Rogério tem razão, né? E o prefeito também tem razão. Porque o esforço foi muito grande, muita gente ficou prejudicada, né, com seus comércios fechados. Eu ainda lembro os ambulantes, a praia completamente vazia, né, sem os ambulantes, sem as barracas, sem aquele faturamento que as pessoas estão acostumadas, né, Aldo? E a gente vê uma coisa. Eu estive na praia, caminhei na praia, né, no último domingo, e eu vi realmente algumas pessoas, né, fazendo rodinha. Eu comentava com minha mulher, falei, pô, vontade de parar aí, colocar para os caras, mas aí não sei que a resposta que vai ter. Você tem que estar preparado para brigar. Esse é o problema, né? Porque, como o Rogério disse, tem gente que está agressiva e, enfim, não aceita, né? Acho que a nossa sociedade, Boturão, ela está bem confiante no tratamento que os hospitais da região têm dado, né? Nós aqui, eu falo naquilo que eu vejo no dia a dia da Santa Casa. A Santa Casa de Santos deixou bem claro que ela tinha lá 112 respiradores para atender o munícipe não só de Santos, mas dos 9 municípios que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Diariamente, a Santa Casa também disponibiliza, número com transparência, a sua capacidade de internação. Então, nós estamos acompanhando, e isso é divulgado nas mídias, nas redes sociais da própria Santa Casa,
Então, nós estamos sabendo que a nossa região não chegou a atingir um nível de perigo em termos de capacidade hospitalar. Então, com essa flexibilização, creio que as pessoas entenderam que já passou. E por conta disso, nós vimos essas cenas aí que todos nós recebemos, cenas realmente como se fosse um dia de verão normal, sem nenhum tipo de pandemia acontecendo no mundo. Ainda, infelizmente, as pessoas estão duvidando do que pode acontecer. E aí, é um exercício que eu faço, eu sempre olho as localizações onde já enfrentaram ou já passaram por esse momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, e aí por conta de 2 crianças que eu tenho, o meu foco sempre são olhar as localizações que têm escolas. Então, na Coreia do Sul, por exemplo, onde essa fase já foi vencida, houve a abertura de escolas com segurança, com EPI para todos os funcionários, instalações de EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva para as pessoas que frequentam as escolas, aquelas proteções de acrílicos separando as carteiras das crianças. E mesmo assim, com esse cuidado, com mesmo a medicina que eles têm, em diversos lugares as escolas voltaram a fechar, porque os picos de contaminação voltaram a acontecer, eles tiveram que recuar. Ah, mas você está falando de algo lá na Coreia do Sul. O Rogério falou de Campinas, há um trabalho que Ribeirão Preto. Um trabalho que nós fazemos junto à Comissão em Defesa das Santas Casas da OAB São Paulo. Aliás, registrando aqui um abraço ao presidente Caio Augusto, presidente da OAB São Paulo, e ao vice-presidente Ricardo Toledo, que preside as comissões. Nós realizamos um trabalho de busca de informações e, de fato, Campinas atingiu 98% de ocupação da sua capacidade hospitalar, creio eu, salvo o melhor juízo, que até os hospitais particulares foram proibidos de realizar procedimentos eletivos, porque se eventualmente houvesse um colapso, eles teriam que socorrer a rede pública, né? Então, assim, nós aqui, nós não estamos sentindo isso. E no momento em que se libera ou que se indica que houve um avanço aí para a faixa seguinte, acho que o pessoal aproveitou aquele domingo realmente para entender ou concluíram que não há mais risco algum. Na verdade, todo cuidado ainda se faz necessário até que a gente, de fato, consiga esticar isso até o momento da vacina. Acho que uma tranquilidade maior será quando nós conseguirmos receber vacina o suficiente para poder, acho que em torno de 90% terá que ser vacinado para que a gente possa ter um cenário mais próximo do momento anterior à pandemia. Diga, Santana. A gente está comentando sobre a praia aqui, que é uma coisa muito emblemática, simbólica do Santista, né? Até um ambiente tradicionalmente até de convivência, além das pessoas procurarem a praia para fazer a sua atividade física, para arejar a cabeça, ainda assim na Praia de Santos, fora da pandemia, ela é um ponto de encontro das pessoas. Então, o que é preciso que nesse momento a praia não pode ser o ponto de encontro das pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção é o comportamento das pessoas sem a máscara, na área urbana mesmo, no comércio, nas ruas, né? E muitas vezes a pessoa utiliza a máscara na orelha, no queixo, na testa. Isso é muito comum. E quando você olha assim, né, com aquele... O máximo que você pode fazer é olhar, né? A pessoa ainda olha com um ar de empáfia, de desafio. Você olha, eu sou senhor do meu destino aqui, nada vai me acontecer, né? Então, esse tipo de comportamento que é reprovável, que a gente não pode admitir, né? Então, eu acho que cabe a cada cidadão, ter a consciência, a responsabilidade de que ele está cuidando não só da própria saúde ao usar a máscara, mas também preservando a saúde de outras pessoas, principalmente os mais idosos. E a questão do platô, hein, Rogério? Você continua sendo um dos coordenadores aí desse levantamento, essa pesquisa epidemiológica realizada aqui na Baixada Santista. Chegamos no platô, estamos chegando no platô, qual a informação? É importante realmente essa coisa do platô? Enfim, esclarece aí para a gente. Olha, cada país, cada cidade tem o seu comportamento da sua curva, da sua linha de transmissão, de mortalidade. Você tem locais no mundo todo que chegaram ao platô e depois subiu de novo. Outros subiram, desceram, outros subiram, desceram, subiram de novo. Depende do comportamento da população. Salvaguardar vidas, né, depende muito do poder público, né? Essa parceria aí que foi feita com a Santa Casa, que foi fundamental, 90 leitos da cidade de Santos municipais foram contratualizados com a Santa Casa,
mais uma vez a nossa Santa Casa, motivo da fundação de Santos, nos ajudando aí a Baixada Santista como um todo, mas a curva de contaminação e a letalidade depende muito da população, né? Então, não é porque chegamos no platô e nós estávamos numa descendente, porque havia já uma estabilização e uma regressão do número de óbitos, do número de internações, daqui a 15 dias, há a possibilidade de dar uma subida. Aliás, de ontem para antes de ontem, o número de internações subiu 13%. Né? Alguma coisa aconteceu. Provavelmente essas curvas vêm depois dos fins de semana, que também teve um outro fim de semana com bastante sol, que as pessoas abusaram. Infelizmente, depende também da população. Não adianta. A gente tem que lembrar que a América é o epicentro atual da pandemia. 64% das mortes que ocorreram no mundo ocorreram na América. Primeiro porque o primeiro no ranking é os Estados Unidos, depois vem o Brasil. Ou seja, e a doença ela tá indo para o interior. Né? A gente conversou, o Aldo estava falando de Campinas, eu lembro que há 2 meses atrás, um mês atrás, o prefeito de Campinas falando, não, estamos com leitos disponíveis, lembra? O governador de Belo Horizonte, de Minas Gerais, olha, por que em Minas não acontece nada, no Sul, no Paraná, Santa Catarina? Hoje, os estados que estão em progressão maior, justamente são esses estados que não havia casos, e até se estudava, caramba, eles obtiveram sucesso de que forma? Não tinha chegado lá, como não tinha chegado em Campinas, como não tinha chegado em Presidente Prudente. Agora, aqui em Santos e na Grande São Paulo, foram os primeiros locais no Brasil, né? Mas não foi embora, está aqui, né? Nós devemos ter aí um percentual de 13% de pessoas contaminadas na Baixada Santista, talvez, né? A gente tem aí os estudos que apontaram aí o percentual de 8%, mas já faz 15 dias e com certeza isso vai progredir. E é uma tendência. De positivo, eu falei, houve um avanço significativo de número de contaminados, de ontem para hoje, mas aqui em Santos, por exemplo, não houve mortes. E também os casos de UTI diminuíram. Teve mais internação, mas menos proporcionalmente em UTI. Isso mostra que está tendo alguma evolução. É possível que esse vírus comece a ficar um pouco mais fraco, a questão da imunização, muita teoria, mas na prática o que vale é a vacina e a cura. Isso 100% não está resolvido. Bom, a gente tem que ir para o rápido intervalo, né? Em instantes a gente volta aqui com a sequência do Ponto de Vista. É rápido. Muito bem, voltamos, né? A sequência aqui do Ponto de Vista. O Rogério Santos está conosco, gestor público, o nosso Aldo Santos Pinto, que é o gerente jurídico da Santa Casa de Santos. Marcos Santana, atento aí às informações, à sua participação. E tem uma dúvida aqui, antes de a gente sair do Covid, né? O pessoal já estaríamos no momento do início, assim, do momento inicial de preparativos para o Carnaval 2021, né? Eu acho que não vai acontecer, né? Olha, eu não consigo pensar em ir ao cinema, eu não consigo pensar em ir ao teatro. Você imagina um carnaval que, inegavelmente, ele só existe se houver o contato entre as pessoas, o abraço entre os amigos, o abraço e os beijos entre os namorados. Um carnaval é uma festa. E como é que nós estaríamos pensando numa festa com segurança, com proteção? Né? Eu não consigo imaginar um carnaval, a não ser que seja um carnaval hoje virtual, e se isso teria algum tipo de graça para o nosso tipo de tradição, né? O brasileiro, ele gosta do carnaval, mas um carnaval com amigos, com festa, com abraços, enfim. Eu não imagino um carnaval sem esse tipo de aproximação e não imagino hoje um carnaval com segurança. Essa é a minha opinião. Rogério, o que a gente pode imaginar aí em relação? Acho que o Carnaval vai ficar com outra data. Com o Aldo, Carnaval, Réveillon, né? A gente está acostumado a ir na primeiro praia, tem o Réveillon, né? Bem lembrado. Queima de fogos, confraternização, as pessoas se abraçando. A gente não sabe, né? A questão mais preocupa anteriormente a volta às escolas, aí planejada, a possibilidade, que eu acho muito difícil, começar no dia 8 de setembro, acho muito difícil, né? Quem tentou, né, o Aldo já falou da experiência na Coreia, não foi isso? Coreia e França. A França voltou, regrediu.
É difícil, porque uma criança contaminada na classe, Pronto. todas as crianças outras vão para a quarentena, a família dessas crianças, o professor. É difícil, né? É difícil fazer planejamento. O mundo, pela primeira vez, foi pego realmente de surpresa. Nós não estávamos preparados para isso. É difícil fazer prognóstico. Carnaval, né, tem as festas e tal, e tem os desfiles de escola de samba. A gente sabe que os desfiles são planejados um ano de antecedência, vários encontros, escolher samba enredo, fazer as alegorias. Eu não sei como vai ser esse carnaval. Não dá para prever. Eu acho que normal não vai ser. Se vai ter ou não, depende muito, eu acho que da celeridade da vacina e da celeridade que nós vamos ter para fazer essa vacinação, inclusive ter a segurança que essa vacina é segura, né? Que o vírus não vai ter uma mutação, como acontece com o da gripe, que todo ano muda, a gente não sabe. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre isso e a gente vai conviver com esse novo normal e essas mudanças do comportamento mais para frente. E repetindo mais uma vez o que o Aldo disse, as pessoas estão inseguras, né? Eu conversei com alguns proprietários de restaurantes que a partir dessa semana já poderiam estar abertos, alguns não abriram, alguns estão preocupados. Algumas atividades comerciais, embora liberadas, não foram retomadas. As pessoas estão bastante preocupadas. E em cima disso, né, eu também acho muito difícil que a gente tenha Carnaval 2021, Carnaval porque a gente sabe que é uma festa no Brasil inteiro, né? Virada de ano, alguns municípios fazem uma festa extraordinária, espetacular, como a gente tem aqui em Santos e tal, algumas outras cidades aqui da Baixada também, né? Mas não são todas. O Carnaval praticamente no Brasil inteiro. E como o Rogério salientou, né, você tem que preparar o Carnaval. As escolas de samba, junho, julho, enfim, já começam aí com seus enredos, enfim, depois a escolha de samba enredo, aquela coisa toda, para chegar no final do ano com tudo ali mais ou menos engatilhado, né? Faltando pouca coisa até o início do Carnaval. Eu, sinceramente, eu acho muito difícil que isso vá ocorrer nem sei se em fevereiro, se é em março o Carnaval em 2021, mas seja fevereiro ou março, vai ser muito complicado, né? Bom, Rogério, Aldo, Santana, enfim, nós estamos acompanhando aí uma retomada da economia, você falou já agora até nesse ponto, né? Alguns comércios estão abrindo, outros já estão um pouco mais cuidadosos, você tem aquele horário restrito, né? Agora são 6 horas, né? Sim. Período de 6 horas que o comércio pode ficar aberto, enfim. Tem conversado aí com o pessoal na cidade, como é que você está sentindo aí esse recomeço aí, Rogério? A economia está reagindo, alguns setores, mas nós tivemos uma retração, segundo dados do Banco Central, no Brasil, na atividade econômica nesse trimestre, de março, abril e maio, de 11,5%. Nem na crise de 2014, 2015, 16 e 17, nós tivemos um trimestre tão ruim, menos 11%, 11,5% na economia. Alguns setores estão reagindo melhor. A indústria reagiu positivamente nesse mês agora, no mês passado, 7%. O comércio varejista, 20%. Mas, por exemplo, atividades que são importantes aqui na cidade de Santos, na nossa região, que é prestação de serviços, ainda em queda de menos 1%. Então, está difícil. Conversei com alguns proprietários de restaurante, como falei, alguns cautelosos. Por enquanto vou manter só o delivery, até porque também teve a ajuda do governo federal e agora expandido para os funcionários que podem aí reduzir jornada com complementação de renda através de apoio do governo federal ou a suspensão do contrato de trabalho, né, ampliando por mais um mês. Enfim, então às vezes o cara faz a conta lá, não vale a pena meu funcionário retomar, dei férias. Então o comércio está muito cauteloso e as pessoas também. As pessoas estão cautelosas para gastar. Eu estou vendo com mais otimismo meu pessoal do que eu tinha há 2, 3 meses atrás. Eu acredito numa recuperação mais rápida da economia. Até porque o governo federal agiu de maneira ainda moderada, acanhada, mas reagiu. Esses auxílios, mesmo com dificuldades de algumas pessoas receber, pessoas que deveriam receber não receberam, pessoas que não deveriam receber de jeito nenhum receberam. E aí volta a questão da cidadania. O cidadão que vai lá, que não precisa pegar auxílio
do governo federal quando muita gente precisa e não recebeu. Enfim, o apoio às pequenas e microempresas agora começa a surtir resultado porque o governo pôs a mão, entrou com um fundo garantidor de 85% em caso de inadimplência. O Itaú conseguiu fechar a cota dele em 3 bilhões de empréstimos para microempresas, ainda tem mais uma cota de 1 milhão. A Caixa fechou em 4, conseguiu aí uma ampliação junto com o governo federal para mais 2 bilhões, apoio ao pequeno e microempresário, isso é positivo, é o que gera mais emprego. Enfim, timidamente, mas o governo federal agiu e foi importante. E a gente precisa aqui na Baixada Santista fazer uma corrente, né? Os mercados vão se fechar nos países, nos estados e nos municípios. Nós precisamos consumir internamente. É legal a compra à distância de produtos, mas é importante comprar do comércio local. Até dar uma dica que a Prefeitura de Santos fez uma boa parceria, a única cidade que a Amazon fez essa parceria, a maior plataforma de vendas do mundo, foi com a cidade de Santos. E a Amazon disponibilizou a plataforma dela, a Amazon.com, por 6 meses gratuitamente para empreendedores de Santos. Isso é positivo. Então, quando você vai lá na Amazon, procura comprar do comércio local. A gente precisa, nesse momento, a gente precisa fazer uma proteção para a nossa atividade comercial, a nossa atividade empresarial. Em cima disso, né, a gente aqui no Ponto de Vista vai abrir aqui um espaço semanal, né, para que empresários, comerciantes, enfim, né, de vários setores de atividade aqui da cidade de Santos, estendendo para a região metropolitana, né, participem, viu, Aldo? Coloquem aí as suas dificuldades, seus problemas, ofereçam seus produtos, enfim, venham falar sobre o que está sendo feito, enfim, sobre essa retomada, enfim, né, os principais projetos, planos para a retomada da economia na cidade. E o objetivo nosso também é esse que o Rogério acaba de colocar aqui, né? Fazer com que o nosso público, as pessoas que nos acompanham, tanto pela Santa Cecília TV, como pelo site do Santa Portal, como pelas redes sociais, né, entendam isso, né? É um momento de grande dificuldade, grande problema. Se você tiver lá, um produto qualquer lá, pelas redes sociais, que o custo é 100, você vai na loja é 170, 180, procura negociar alguma coisa, fala, olha, eu quero comprar aqui de você e tal, mas o produto tá mais... Ou pelo Amazon, né, que você pode também acessar direto e fazer a compra online também aqui dos produtos da cidade. Acho que isso é importante para a gente colaborar com a gente mesmo, né? Parabenizo essa iniciativa de valorizar aquele empreendedor local e fato é que muita gente está fazendo contas, né? Os empreendedores estão fazendo contas do quanto custa a locação, do quanto custa a manutenção do seu estabelecimento. Ainda que alguns empreendedores, alguns empresários tenham demorado para aderir o que falava a medida provisória 936, convertida em lei, se não me falha a memória, 14.020/2020, que fala da suspensão do contrato de trabalho, da redução de jornada, isso, em um certo ponto, acabou ajudando, né? Mas a solução mesmo de tudo isso vai depender de como o mercado vai reagir. Ainda que a gente avance para uma fase seguinte, ainda que o comércio fique aí mais liberado para trabalhar, eu acho que nós vamos contar ainda com a sensação de segurança que o consumidor vai ter. Não adianta somente o avanço para a fase seguinte se o consumidor ainda não tiver segurança ou não se sentir seguro para sair. Então, nesse ponto, acho que os sistemas aí de delivery, as empresas que já faziam delivery, elas viram a importância disso. E os empreendedores que não faziam delivery certamente estão patinando ainda, porque não tinham se preparado para fazer uma logística. Eu não vou falar o nome aqui, mas na minha cabeça já me vieram 2 nomes de dois restaurantes que eu gosto de ir, mas que eles não faziam delivery. E eu converso com os proprietários e eles estão me relatando a grande dificuldade que é começar um delivery de algo que eles não faziam. Nem máquina, aquela máquina que vai com o motoboy, né, para fazer receber mediante o cartão, nem isso essas empresas, esses restaurantes tinham. Então, essa readaptação de custo, de logística, empreendedores, ao meu sentir, aqueles que forem mais antenados nas soluções, eles certamente sofrerão menos, porque sofrer, com exceção, eventualmente, de farmácia, de supermercado, os demais segmentos da economia certamente estão sofrendo bastante.
E essa retomada, repito, é o que eu sinto, ela também vai depender da sensação de segurança que os consumidores terão para sair ou não de casa na medida em que as fases forem avançando de maneira positiva. Quem fazia delivery, né, fazia o delivery como algo mais, né? Um complemento ao movimento do dia a dia, especialmente no final de semana, enfim, né? Aí esse teve que transformar o delivery no principal, né? Aquele que nem fazia o delivery, então, para começar a entrar, é uma dificuldade ainda maior, né? Pois não, Santana? Eu só fazer um pequeno comentário com relação a incentivar o comerciante local. Vale registrar a iniciativa do publicitário Américo Barbosa, da Ego Propaganda, que ele está lançando o portal Comprar em Santos. Eu fiz uma entrevista com ele para o Jornal da Hora. Quem estiver interessado pode acessar jornaldahora.com.br, que tem uma entrevista muito interessante com o Américo Barbosa. São iniciativas desse tipo aí que acho que precisamos, nesse momento, unir esforços para que todos nós possamos sair mais fortalecidos dessa pandemia. E aqui quem nos honra com a sua audiência é o jornalista Marcel Cordella. Ele diz o seguinte: parabéns ao Rogério Santos e ao Fábio Ferraz pela forma como a pandemia vem sendo enfrentada em Santos. O poder público fez a sua parte. Não faltaram informações, testes e vagas em hospitais. Aí ele pergunta, com a queda da arrecadação, o que esperar da Prefeitura de Santos em 2021? Comerciantes, taxistas e outras categorias muito afetadas terão algum benefício em pagamento de impostos? Um abraço, Marcel. Obrigado por estar com a gente aqui no Ponto de Vista. O Rogério fica aí à vontade para responder. Lembrando que amanhã nós vamos ter a presença importante também do secretário de Finanças de Santos, né? Para tentar esclarecer uma série de dúvidas, uma série de dificuldades, enfim, que as pessoas estão enfrentando. E de muita gente que fica colocando bobagens aí pelas redes sociais, né? Como, por exemplo, dizer que a Prefeitura de Santos está ajudando um empresário e prejudicando a cidade ao não cobrar imposto do centro de convenções que vai surgir na Ponta da Praia. O centro de convenções é do município, né? Como é que a Prefeitura vai cobrar um imposto de um equipamento que lhe pertence, né? Então, são coisas assim que confundem a cabeça das pessoas, uma série de outras situações. Nós vamos fazer com que o Maurício Franco, secretário de Finanças de Santos, amanhã possa esclarecer com calma aqui no Ponto de Vista. Pois não, Rogério? Então, Marcel, a Prefeitura ela tem feito um trabalho, aí o Maurício Franco coordenando essa parte da economia, né, do que a gente pode trabalhar. O governo federal já fez um grande pacote com o Simples Nacional e aí afeta a arrecadação do município, né, ele domina a arrecadação do ISS e do ICMS através do Simples Nacional, onde ele protelou por 3 meses o pagamento desses impostos. Isso já afetou o município. O município ele tem um controle maior sobre o IPTU e das taxas. As taxas, a Prefeitura está fazendo uma redução de 50% justamente para aquele empresário que não adere ao Simples Nacional, né? E o IPTU ele é necessário. Nós fizemos uma grande expansão do número de leitos, a gente continuou com todos os atendimentos, inclusive com atendimento social, distribuição de cestas básicas, nós fizemos distribuição de cartão alimentação para as crianças, para os estudantes, que a gente sabe que a maioria das crianças tem na escola pública o principal momento de alimentação. A Prefeitura serve almoço, café da manhã, almoço, lanche e jantar para muitas crianças, né? São mais de 39 mil crianças da rede municipal e muitas em extrema pobreza e pobreza. Então, todos os trabalhos sociais foram mantidos, ampliamos a oferta do Bom Prato na cidade de Santos, enfim. E isso a gente precisa manter, inclusive as questões de segurança. E, Marcel, a Prefeitura de Santos, ela tem realmente se preparado para esses momentos, né? Nós estamos com uma obra na entrada da cidade, que está pondo Santos num novo patamar, as obras de urbanização na Ponta da Praia, o centro de convenções, conforme o Boturão falou. Nós estamos fazendo obras com a Lagoa da Saudade, também tornando um atrativo turístico. O emissário, que temos o projeto, começou, mais uma vez o Ministério Público barrou, mas nós temos certeza, como foi com o VLT, como foi com os bags na Ponta da Praia, porque a Prefeitura fez tudo certinho, com licenciamento, dentro da lei. Há o questionamento? É importante. E a Prefeitura vai responder e vai voltar o emissário, que vai ser um grande atrativo para a nossa cidade, para atrair turistas. Nós precisamos desenvolver economicamente na cidade. Eu tenho uma grande tristeza da minha filha mais velha, Mariana.
trabalhar em São Paulo, mas ela não tem mercado aqui em Santos. E muitos filhos, muitos irmãos, Meu filho mais velho, sobrinhos, acabam buscando o caminho da imigrantes, da Anchieta, para buscar emprego, né? E a gente precisa trazer esse emprego qualificado para a nossa região. Isso é investimento. Turismo é um grande investimento. O porto, não tenho dúvida, sempre vai ser o grande potencial econômico da cidade. Sempre. Né? Mas hoje já não gera emprego como gerava antes. Ele até gera empregos por atividade indireta, né? Os prestadores de serviços, enfim, tudo que envolve a logística portuária e a parte burocrática. Mas trabalho no costado, o porto hoje é uma indústria, é muito automatizado, né? Temos o petróleo e gás, que é uma boa na economia, veio com uma expectativa maior, não aconteceu, né? E temos o comércio, prestação de serviços, e o turismo é fundamental. A prefeitura ela tem feito um trabalho muito grande para alavancar a cidade de Santos com o potencial que ela tem, potencial histórico, potencial de belezas naturais, a Serra do Mar, os mangues, as praias, né? O potencial cultural, a gastronomia, né? A cultura do santista, o tutu, o pão de cará, né? Tanta coisa, o surf, o esporte que Santos é conhecido internacionalmente por causa do Pelé. O maior atleta do século foi o que levou o nome da cidade de Santos para o país, e outros atletas vieram. Então a gente tem que investir em tudo isso, porque o turismo é a grande saída para Santos, né? Países como a Espanha têm 40% do seu PIB focado no turismo. E nós temos esse potencial com os cruzeiros marítimos, uma cidade para turismo de negócios, com esse centro de convenções, enfim. E é nisso que Santos está se preparando. E é nisso que a gente tem que acreditar. O intervalo, mas já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Muito bom, sequência aqui do Ponto de Vista, vou direto e reto lá com o Marcos Santana, tem participações aí? Santana? Isso, o Daniel Luquete acompanha a gente e eu vou ler o que ele escreveu para a gente. Eu sou fã do trabalho do Rogério Santos e tenho certeza que para dar continuidade à atual gestão, ele seria um bom nome. Ele pergunta aqui, Rogério, você é candidato a prefeito? Eu sou pré-candidato, né? Existe o processo eleitoral, a gente sabe que por conta da pandemia o processo eleitoral foi atrasado aí em 45 dias e eu me coloquei à disposição do partido, eu tenho essa vontade, eu nunca fui candidato, sou um santista, nasci em Santos, vivi a minha vida toda e como santista eu sou bairrista. E eu escolhi o poder público, o serviço público como opção de vida, né? Eu sou há 32 anos, eu sou servidor público, eu gosto de gestão pública. E fiz minha carreira na gestão pública, na saúde pública, e há muitos anos eu fiz essa opção de vida. Olha, com 40 anos eu larguei tudo que eu fazia para justamente trabalhar só com gestão pública. Eu tive coragem, 40 anos eu tinha já 3 filhos. Mas foi um grande desafio e foi um grande prazer trabalhar nessa equipe do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Tivemos grandes desafios ao longo desses 7 anos e meio. A maior crise da história do Brasil e a cidade, junto o poder público, com os empresários, com a população, nós vencemos essa crise na cidade de Santos e quando a gente estava enxergando a luz no fim do túnel, veio a pandemia. Nós vamos superar também, porque eu acredito muito em Santos, nós temos um patrimônio cultural, histórico, natural fantástico, mas o nosso maior patrimônio é um patrimônio humano, as pessoas que vivem em Santos. Somos um centro acadêmico, nós temos pessoas incríveis, empreendedores fantásticos na cidade de Santos. Nós temos aí, e até quero te falar, Aldo, que você falou, poxa, fui recebido com tanta... Você merece, porque cada pessoa que está à frente, que coloca o seu nome, que empresta o seu papel para a Santa Casa de Santos, a primeira Santa Casa fora de Portugal no mundo, o motivo da fundação de Santos, a Santa Casa, que acabou batizando o nome da cidade, enfim, e você é Santos como eu, hein? Também. E... Maior hospital do litoral. Né? Então, nós temos muito orgulho da nossa cidade, nós somos bairristas, então eu optei pela minha vida ser gestor público. Então, para mim seria uma honra e eu me coloquei aí para o partido, vamos ver qual é a decisão do partido. Tem a data da convenção já marcada aí, Rogério? Ainda não? Ainda não. As convenções vão acontecer entre o fim de agosto, começo de setembro. É por aí. Mas ainda tem muita coisa. A verdade é que as pessoas não estão pensando em eleição, as pessoas não estão, e nem devem. O momento agora é de concentrar os esforços
todos juntos, nós vamos superar essa grande crise global, né, esse grande desafio global, e a gente tem que fazer a nossa parte, e a cidade de Santos, a região metropolitana da Baixada Santista, está de parabéns, todos os prefeitos, porque agiram com rigor, com firmeza e com celeridade. E a população também, a grande parte aderiu, a grande parte fica indignada, como nós aqui ficamos, os comerciantes dando sua dose de sacrifício, mas a cidade de Santos é incrível, é um orgulho para todos nós santistas. Olha aqui, nós acompanhamos ontem, né, a informação de que a Justiça acabou derrubando aquela liminar que fazia com que os planos de saúde bancassem, né, dessem cobertura aos exames de sorologia para o Covid-19, né? Eu acho que é uma pena, né, porque as pessoas, acho que você ia incentivar mais as pessoas a fazer esses exames, enfim, né? Mas é sempre um problema danado, né? Uma coisa vai para um lado, outra coisa vai para o outro, né? Não sei se o Aldo tem aí na cabeça alguma informação a respeito disso, em relação ao plano de saúde da Santa Casa, porque tem um custo aí, né? Para o plano, para fazer essa cobertura, né? Eu acho que seria bom, ótimo, né? Ter um plano de saúde também, seria legal que os planos cobrissem, né? Não sei exatamente qual é a dificuldade, se é uma dificuldade financeira para fazer essa cobertura, não sei se você tem essa informação. Enfim. Na verdade, só retomando aí, eu agradeço aí a menção que o Rogério fez, aí colocar o nome à disposição da Santa Casa é de fato um orgulho, e esse orgulho ele é muito fácil de ser trabalhado quando você compreende o papel que a Santa Casa tem na sociedade e quando você tem um provedor como o Dr. Ariovaldo Feliciano, que lá em 2016, vamos lembrar aqui, né, a Santa Casa estava prestes a fechar e ele arregaçou as mangas, encarou o desafio e eu presenciei ele ligando de fornecedor em fornecedor, se apresentando como provedor da Santa Casa de Santos e explicando o cenário e a proposta de trabalho que ele estava fazendo para reerguer a instituição. E é muito fácil isso, eu vou falar um dado que não é folclórico. Enquanto o provedor estava ligando ele pessoalmente, a esposa dele, que também é muito ativa, subia pelos telhados da Santa Casa, que tinha algumas reclamações de vazamento, e ela subiu e junto com os engenheiros e passou-se então a fazer um trabalho de recuperação total da instituição. Então é muito fácil trabalhar perto de pessoas assim, que mostram que estão fazendo um trabalho certo e certamente você, para estar ao lado de pessoas assim, você não vai trabalhar menos, né? Então, é muito fácil dessa forma. Boturão, eu não tenho conhecimento do teor da ação judicial, mas a suspensão, nesse momento, né, da liminar, ela ainda não indicou o término da ação. Então, ainda a Justiça não tem uma definição final sobre a obrigatoriedade ou não dos planos de saúde em cobrir os testes. O que deve estar pesando certamente é o desequilíbrio contratual, né? Você não pode, de uma hora para outra, criar um desequilíbrio tão grande que possa prejudicar uma parte, né, em benefício da outra. Então, vamos aguardar aí o que irá acontecer. O fato é que a notícia de que os planos teriam que cobrir poderia ter motivado uma demanda perto do pânico que muitas pessoas estão vivendo, uma demanda exagerada que poderia até prejudicar, comprometer a quantidade dos exames que estão sendo feitos. E é verdade, né? E só para a gente não deixar passar, né, Rogério? Acho que é importante, né? Sem fazer críticas a quem ficou para trás, nada disso, mas esse é o nosso objetivo. Indiscutivelmente, conversando lá com os profissionais da saúde, na Santa Casa da Misericórdia de Santos, com médicos, enfermeiros, enfim, né? Aquelas reclamações que a gente tinha, que a gente ouvia e tal, né? Eram recentes, cadê meu dinheiro? Está tudo atrasado, não estou recebendo, tem 10 meses aí parado, essa coisa toda. Encerraram, né? Uma maneira diferente de administrar, uma gestão diferente, aí, comandada pelo provedor Ariovaldo, e que parece que funcionou e está funcionando bem, né, Rogério? Para nós, santistas, que temos na Santa Casa, o principal hospital, aliás, o principal hospital do litoral, realmente é uma situação muito melhor, né? Não, o Ariovaldo é um amigo, é uma pessoa que tem
dada a dedicação, junto com um grupo técnico aí, eu admiro muito, né? Quem vai à frente da Santa Casa com toda a responsabilidade é uma cidade, são 5.000 funcionários praticamente. Verdade. É uma cidade, muita cidade do interior de São Paulo não tem uma população de 5.000 pessoas, né? E é orgulho da nossa cidade. Eu sempre aprendi que a gente tem que servir a Santa Casa. Infelizmente, muita gente quer se servir da Santa Casa, né? E é um trabalho fantástico feito às voluntárias, enfim, a organização da Santa Casa. Eu tenho o plano de saúde da Santa Casa, tenho orgulho de falar isso. E quando tive que fazer uma intervenção cirúrgica aí, um pequeno stent que foi colocado, foi aí na equipe da Santa Casa e só tenho a agradecer o tratamento. E a gente tem que cada vez mais investir em saúde, né? E por falar na Santa Casa, falar ali no bairro do Jabaquara, essa semana a Prefeitura também entregou a maior policlínica da cidade de Santos. São 4.500 metros quadrados, uma parceria com a Fundação Lusíada, né? E essa policlínica ela vai atender os bairros do Jabaquara, do Morro São Bento, do Fontana, da Nova Sintra. Ali no bairro do Jabaquara você tinha uma policlínica adaptada, alugada, e hoje tem o orgulho da cidade de Santos nessa reestruturação da saúde que tem na Santa Casa, na Beneficência Portuguesa, os grandes parceiros, né? A gente, sem essas instituições de benemerência, sem essas organizações sociais, nós não conseguiríamos estar vencendo todos os desafios na saúde que a cidade está vencendo. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, né, definiu ontem, né, finalmente havia essa conversa, essa possibilidade e tal, mas ontem ficou definido, não teremos a biometria nas eleições de 2020, agora eleições municipais do dia 15 de novembro, né? Nem se houver necessidade de segundo turno, nos municípios onde houver segundo também, não teremos a biometria, vai chegar todo mundo lá, falar com o mesário, sentar, mostrar o documento, assinar direitinho. Eu acho que é a única saída mesmo, né? Pelo menos é uma maneira de se evitar que um coloque o dedo atrás do outro, enfim, né? Acho que se fosse mantida a biometria, nós teríamos um grande número de pessoas que não iriam votar, essa é a sensação que eu tenho, e iriam preferir pagar a multa, que é uma multa muito pequena, do que colocar em risco diante de tanta insegurança que nós estamos tendo. Certamente nós teríamos um número muito grande de pessoas que não iriam votar. Eu, apenas complementando o que eu estava falando antes, eu não sou candidato, tá, Rogério? Não sou candidato, nem pré-candidato, melhor dizendo, e parabenizo sim a sua coragem de colocar o seu nome à disposição, porque nós sabemos que a política, ela infelizmente, ela afasta muita gente de bem, né? Diante de tanta confusão, fake news, acusações, enfim. Mas então eu parabenizo a sua coragem, sim, de colocar o seu nome. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu parabenizo o seu nome e reforço que eu não sou pré-candidato, não. Eu não. Bom, e sem a biometria, eu acho que realmente o Aldo tem razão, né, Rogério? As pessoas ficam mais animadas para ir ao voto, né? Em novembro, né? Aqui em Santos, Santos é uma cidade muito politizada. O santista ele é bem consciente, tem um equilíbrio aí. Uma história política muito bonita, né? Porque é uma cidade portuária e pelo porto entrou toda a cultura europeia, depois a cultura oriental, principalmente representada pelos japoneses, e sempre foi uma cidade politizada. O próprio porto sempre puxou essa questão da política. E eu acredito que o santista vai votar, sim. E quando teve a mudança do calendário, que eu concordo, eu fico muito mais preocupado como se organiza essa eleição, né, esse dia da eleição, de como seria a postergação do período, que também foi positivo. Eu acredito que tem que ter alguns critérios, por exemplo, em relação às pessoas com mais de 60 anos de idade, ter uma sessão específica, horários específicos. Temos que ampliar o horário da votação, estender, até porque hoje temos a urna eletrônica e o resultado da eleição ele vem mais rapidamente. Também não se entre a pressa de saber o resultado e a segurança para que as pessoas possam votar, fica a segurança. Sempre tem que ser desse jeito. Então, essa solução também de não usar a digital, nesse momento em que o contato é ruim, também é uma medida acertada, né? Assim como acredito que alguns grupos de eleitores deverão ou deveriam ter, sim, uma preferência de horários e de sessões de votação. Concordo, acho que os horários devem ser estendidos,
Normalmente você tem a abertura das escolas para votação, os locais de votação às 8 da manhã, encerramento às 5 da tarde. Claro que quem está na fila para votar, enfim, né, acaba entrando também e se estende até 6, 6h30, às vezes 7 horas, por conta disso, né? Eu acho que deveria começar mais cedo, 7 horas da manhã, e se estender pelo menos até às 7 da noite, enfim, né, 8 da noite, para dar realmente tempo suficiente para as pessoas não precisarem ficar ali muito juntas, aglomeradas, enfim, para poder votar. Diga aí, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui e ele diz o seguinte: a onda de desemprego e a tecnologia, por certo, vão influir na economia de forma negativa, pois não temos grandes planejamentos em pesquisa e uso de matéria-prima. O Uriel, nós falamos muito sobre isso ontem aqui, quando a gente falou sobre a questão ambiental. A gente recebeu aqui o jornalista Marcos Fernandes e ele classificou os madeireiros e garimpeiros como milicianos da floresta. E, na verdade, é isso mesmo, né? Então, o Brasil ele precisa fortemente investir em pesquisa para aproveitar sustentavelmente os seus recursos naturais. E aí sim teremos desenvolvimento econômico, geração de renda e emprego. E o Chico Buarque, hein? Ele, o Casagrande, o Arrigo Barnabé, Padre Júlio Lancelotti, enfim, né? Macuti entrou junto também. A CUT reapareceu, né, Santana? Estava sumida a CUT, né? Desde 2002 não ouvia falar da CUT, né? Entrou para dentro do governo do PT, do governo Lula, depois do governo Dilma, enfim, e deixou de representar os trabalhadores, né? Faliu a fábrica de mortadela. A fábrica de mortadela foi para o espaço e implodiu, né? Eles, mas na verdade, vou deixar bem claro aqui, mas um grupo gigantesco aí, enorme, né, de artistas, enfim, de figuras conhecidas, e acabaram assinando aí mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, baseado em crimes de responsabilidade, questão do ataque à imprensa, questão ideológica envolvendo a cultura, a educação, enfim, né? Muita coisa que eles colocam ali é verdadeira, viu? Indiscutivelmente é. Agora, sei lá, tem 40 e não sei quantos pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara, né? Da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Um dia ele vai abrir algum deles e puxar algum deles, né? Rogério Santos, prazer recebê-lo. Até uma outra, hein? Valeu. Prazer é todo meu, mais uma vez, contar com vocês. E, por favor, uso de máscara, álcool gel. Juntos nós vamos sair dessa, mas precisa ser juntos e com responsabilidade de todos. Aldo, prazer receber você aqui. Até uma outra, hein? Valeu. Eu é que agradeço e já vou ficar aguardando aí. Olha eu já me convidando. Vou ficar aguardando uma próxima com certeza. Para ser bem recebido mais uma vez por toda a equipe da Santa Cecília, que eu registro aqui uma vez mais o agradecimento. Muito obrigado. Santana diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV, né? Valeu. Obrigado, gente. Tchau.